E eu não quero ser um militar ditador, porque o militar é para ajudar o povo, ajudar nós, a todo mundo, ajudar o próximo, não dar, não jogar o próximo na rua, não chegar e olhar um próximo na rua e falar, não, ele não precisa mais, ele precisa. Porque o militar não vai ajudar, não. O militar tem que ajudar a todo mundo. Militar, polícia, governador, alcalde. Eles estão para ajudar ao povo, para eles ajudar a nós e nós ajudar a eles. E todo mundo crescer. Junto como hermano, como manda a Bíblia, mas não estou vendo isso, não. Em Venezuela não estou vendo isso. Então, na época do Hugo Chávez, a Venezuela teve uns anos ali próspero. A questão do quê? A questão do petróleo. Porque o petróleo é muito dinheiro. Ele tinha ali os seus campos de petróleo e dava muito dinheiro. Aí o Hugo Chávez, ele revertia esse dinheiro ali para a população em assistencialismo. Era como fosse, hoje aqui no Brasil, a questão do Bolsa Família, Previdência, esse tipo de assistência. E eu acredito lá também, o maior problema também foi a corrupção, né? Onde que aqueles funcionários ali do governo, né, pegando via todo aquele dinheiro ali e acabava desviando e não fez abertura como no Emirados Árabes. O que acontece? Emirados Árabes, ele sabia que em algum momento a commodity de petróleo ia cair, porque o Hugo Chávez pegou com um valor muito alto, né? A commodity de petróleo. Então era muito dinheiro, muito dólares entrando ali e teve um momento que baixou. E quando ele pegou esse momento bom, ele não soube investir. Para como investir na questão do turismo. Por quê? Um turista indo lá do mundo inteiro, lá na Venezuela, o turista ele vai levar o dólar, como que você falou. O salário mínimo lá era 3 dólares. Então imagine os turistas indo lá para Venezuela gastando os seus dólares. Vamos supor que você faz um trabalho como guia, você tem um comércio, você vende alguma coisa pro turista, você vai captar muito dólares. Então não teve essa abertura, né? Não. Mas teve algumas pessoas ainda que iam pra Venezuela lá, corajosas. Que ela tem muito turismo. Ela, mesmo na cidade de Caracas, ela tem um teleférico, que a gente entra no metrô y sube para encima, que es la montaña, el morro más alto de Caracas, que es el Ávila. Ahí você pesquisa, Venezuela, Caracas, Ávila. Ahí es una zona turística que você llega en un morro, está un hotel, piscina, pista de hielo, para patinaje, hay muchas cosas encima. Está un teleférico que la gente sube en un teleférico de cable, de fil que lleva a la gente para encima, y de allá encima, en nublado, y da para olear La Guaira. La Guaira es la costa, está la playa. So divide un morro. Y ese morro es zona turista, tanto como subiendo en los metro cable, tanto como andando, para correr, para academia, para muchas cosas, no, ten guardabosque, que es seguranza, que es del mismo gobierno, so que el gobierno allá es distinto que aquí, el gobierno es independiente, aquí no, aquí el gobierno está en parcería con la prefectura, con la alcaldía, todo el mundo está en un papeleo, allá no, allá, todo va usado, allá llegaron y fueron y pegaron una comuna, crearon comuna es así, en una comunidad, de tipo un barrio grande ya con casas de bloque. Ahí escogen una persona y esa persona es que va a repartir el dinero y la comida para todo el mundo. Y ahí que acontece que cuando llega la cosa, en esa casa, primero la prioridad para ella es la familia de ella. Ellos primero pegan la parte de ellos y los sobrantes para nós. Não tinha uma fiscalização ali nada disso, não. Justa, né? Não, ela não tem fiscalização. Ela dá comida para a gente, para una persona, da para todo el mundo y cuando va a repartir, solo tem mitad. Ahí la mitad de la población fica sin nada. Ahí siempre es así, siempre. La mayoría fica conforme en Venezuela. El que no fica conforme es porque tiene 3, 4 servicios. Trabaja en una firma registrada, 6 horas, salió de allí y fue para otra a trabajar por su cuenta, a vender verdura. Vende verdura, vende manga, vende limón, cuantro, en el movimiento, para ganar un dinero extra, para poder llevar para la familia. Como eu falo, ela tem distribución. Distribución es que la gente no puede comprar más de 3 pacotes de arroz en un mercado. Você vai jogar gasolina, tem que ter um cartão. Se você não tem cartão do governo, você tem que pagar uma multa. Ainda está la ditadura, mesmo assim que Maduro foi embora. ¿Sabe cuánto está un litro de gasolina que aumentó? Que eu vi ontem, que falou meu irmão para mim. $1. Un litro de gasolina, $1. Quase um salário mínimo? Quase um salário. E não estava assim, não. Agora pegaram a Maduro, agora a gasolina está aumentando. Não sei se está dando valor, não sei se é bom para a economia, porque nunca nós pagamos un dólar de gasolina, un litro de gasolina, $1. Es un absurdo. $1 es 6 reais un litro. La gasolina es de nós, el petróleo es de nós, el petróleo es de un mundo, no de un hombre só. Del gobierno no es, el petróleo no es de gobierno, el petróleo es de todos nós. Todo mundo merece. Só que... então assim, ô Luiz, eu sempre falo aqui nos vídeos, a questão que os Estados Unidos, ele não é um anjinho. Até mesmo aqui no nosso governo aqui, federal, o Brasil, o Lula, ele tá correto às vezes para proteger aqui o Brasil, a nossa soberania, você entendeu? Porque já houve aqui no Brasil, na década de 60, que era o presidente Jango Goulart, que na época lá, ele
taxaram ele como comunista. Aí os Estados Unidos ficaram aqui, né, acompanhando, mandaram tropas, e quem assumiu foi no período militar, que assumiram o governo provisório e ficaram lá por mais de 20 anos, e o Brasil ficou endividado nesse período de acessão. Então, assim, o que eu falo? Eles não querem ajudar totalmente, porque assim, que nem na Venezuela, na época do Hugo Chávez, tudo bem, ele pode ter errado ali a política, mas houve uma força de fora pra deixar piorar. Por quê? Quando piorar, os Estados Unidos, essas potências, conseguem tirar toda a riqueza. Que nem eu sempre falei nos vídeos desde o início lá, que o que o Trump queria fazer lá, tudo bem, tirar uma dúvida, acabou se perdendo, mas ali ele não queria ajudar realmente a população. Porque lá tiraram ele e a população ainda continua passando fome, tudo lá. Ficou a mesma coisa. Ficou até pior. Então até pior. Por quê? Porque eu sempre falei aqui nos vídeos, ele sempre estava de olho que a riqueza do petróleo. Como que o Hugo Chávez, no período do Hugo Chávez que o petróleo estava em ascensão, foi um período próspero. Você pode perguntar, acho que talvez pros seus pais, que pegou esse período, eles vão falar. É como que aqui no Brasil, eu vou tirar aqui pelo Brasil. O Lula, ele enfrentou uma barreira para entrar, perdeu 3 vezes, e porque as pessoas ficaram com medo que ele ia fazer um mau governo, e no ano de 2002, quando ele assumiu, cara, foi um período próspero o Brasil. Eu tava aqui ainda. Porque pegou as commodities da China, não tem o que reclamar. Eu lembro, Luiz, como que fosse lá em 2002, a minha mãe, ela tinha aquela esperança, que o Lula, acho que na campanha ele tava falando, que ia gerar 10 milhões de emprego, né, se ele assumisse a presidência. E a minha mãe ficou com essa esperança, que foi no período quando eu entrei na prefeitura do Embu. O prefeito lá do Embu era o Geraldo Cruz, do PT, e ele acabou chamando ali do concurso, chamou 4, 5 vezes a mais, Luiz. E no mundo inteiro, e geralmente o Lula ali, naquele período, ele conseguiu gerar mais de 10 milhões de emprego. Então assim, essa luta que tá tendo hoje, do Lula, ali, ele tá correto, cara, pra proteger a nossa soberania. Né? Porque assim, terras raras, o petróleo, você entendeu? Então, assim, a gente tem que acompanhar agora com a Venezuela, que eu acho que ele já falou ali que vai ter a extração de petróleo para mandar para os Estados Unidos, só que aquela coisa, realmente ele não queria mudar a vida da população. Tá certo. Sabe por que não quer mudar? Porque você está falando do petróleo, que ele está mandando ajuda para tirar o petróleo. Já ele mandou caminhões, caminhões grandones, e fala, PDVSA Venezuela, mandou mais de 300 caminhões. Seus parentes falaram, que já estão lá. Estão lá, Venezuela na rua, lleno, para todo mundo encher e para ele levar. Porque se ele pegou a Maduro, que é ditador, e ele quer um bem para nós, por que na hora que pegou a Maduro ele não colocou as tropas dele lá? Como hizo aquí, como hizo en Irak, como hizo allá en Pakistán, que él ya coloca una tropa y intenta controlar. ¿Por qué? Él quiere el petróleo mismo. Él tenía que mandar una comisión. No, o sea, que primero que prohibida es el pueblo, es nós. Ten crianza, ten menino, allá muere crianza toda hora. Allá no tienen medicina. Mi mamá trabaja en el hospital en Caracas, en la ciudad. Mi mamá, mi primo, mi tía, todos trabajan ahí por trabajar, para cumplir horario. Mi mamá tiene 30 años en un servicio y nunca fue jubilada, nunca fue pensionada. Hasta hoy, allá las leyes no están funcionando como es debido. Funciona solo para los militares. Funciona para los militares y para el gobierno de ellos. Allá la población está pasando mucho fome. Es mentira que allá todo va a mejorar. Si no va a mejorar, no. La única manera que mejore es que manden los empresarios para Venezuela. No precisa mucho empresario. Porque es verdad, cuando estaba Chávez, él expropió todas las empresas. Yo primera vez que veo tantas empresas expropiadas. Son donde yo moraba, tenía una firma grandona de cinto. De cinto es correa, que es el que no usa. ¿Cierto? Y los meninos brincando con los cintos en la rúa de la firma. Das door. Fecharon una firma y el material del empresario fue para brincadera en la rúa, para la crianza brincar. ¿Por qué no invadió esa firma? ¿Cierto? Y colocó ahí una firma de arroz, una firma de harina pan, una firma de trigo, una empresa de óleo, de mandioca, sembrar ahí para la gente comer y no pasar tanto fome. La prioridad es fome. Vamos a ficar como Cuba de aquí a poco.